Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, música brasileira, do meu Brasil. E o convidado do dia é o Gabriel Maia. Ele é brasileiro, natural de Aracati, no Ceará, e atualmente mora em Recife. Gabriel é licenciado em Física pela IFCE de Fortaleza e estudante de Engenharia Elétrica pela IFPB de João Pessoa e criador de conteúdo para a internet. Seja muito bem-vindo, Gabriel Maia. Olá, Gabriel, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Oi, Gabriel, seja muito bem-vindo. Obrigado. Hoje a gente vai falar com o Gabriel sobre os artistas brasileiros, né? Que é de uma grande curiosidade para os estrangeiros. Muitos deles aprendem o português por causa das músicas brasileiras, então eu acho que vai ser um episódio bem legal para quem gosta de música brasileira e é curioso sobre os artistas também. Então vamos lá, quais são os 5 artistas que vamos trabalhar hoje e como você decidiu, em meio de tantos artistas, né, porque a gente tem muito artista de talento no Brasil, quando a gente fala sobre música, e poderia explicar para a gente esses 5 artistas? Pois é, foi bem difícil escolher 5 artistas em meio a tantos, né? Muitos interessantes. Mas, bom, os 5 que eu escolhi para a gente falar hoje, eu vou elencar aqui. A gente vai falar sobre o Belchior, que é um artista conterrâneo meu, aqui do Ceará, bem legal. A gente vai falar também sobre o Tim Maia, Maria Bethânia, Rita Lee e o Jorge Ben. E, assim, o critério que eu escolhi para selecionar esses 5 artistas foi tanto pelas histórias deles, que são bem interessantes, como também porque esses artistas fazem bastante sucesso lá fora. No caso, vocês já estão no exterior, né? Então, eles têm uma carreira internacional e mesmo os que não têm uma carreira tão consolidada assim no exterior, eu acho que seria muito bacana do pessoal conhecer, né, o meio da história deles, como é o caso do Belchior. Eu acho que o Belchior é mais conhecido aqui no Brasil mesmo, mas ele tem uma história muito interessante. As músicas dele são verdadeiros poemas que, para quem estuda português, é muito bacana de você parar para realmente destrinchar, assim. E a gente sabe que você, no seu Instagram, né, que a gente vai falar mais para o final, mas que você seleciona esses artistas brasileiros e tal, mas como que você teve a ideia? Eu quero falar sobre artistas brasileiros. Rapaz, pois é, foi porque foi bem assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de procurar curiosidades e eu gosto muito de música, né? E teve uma época que eu comecei a gostar muito de música brasileira e aí eu ia atrás de saber sobre a biografia desses artistas, sobre como foi a composição de tal música, a produção de tal álbum, e eu via que tinha histórias muito interessantes. Então, eu comecei a pesquisar bastante sobre isso e decidi criar um TikTok. Eu comecei no TikTok, né? E era para ser, na realidade, não do formato que é hoje, né? Eu contando essas histórias. Era mais um formato de texto. Eu passava, assim, como se fosse um documento mesmo. Eu tinha até a ideia de criar um e-book, onde eu falava sobre... fazendo uma análise sobre determinado álbum, algo desse tipo, né? E aí depois um amigo meu falou, não, cara, acho que se tu narrar a história vai ficar mais interessante. Aí eu tentei e deu certo. Os vídeos começaram a pegar bastante visualização, o pessoal gostou, e aí eu continuei selecionando os artistas para falar. Legal. E aqui, quando tem artista brasileiro que vem, que a gente goste, né, que vem aqui para os Estados Unidos, a gente sempre dá um jeito de ir para o show deles. Alguns deles deixam a gente tirar foto, fica lá no final do show para tirar foto com os fãs e tal. Outros não. Mas aí no Brasil, você já teve interação
tanto pelo seu Instagram, pelas suas redes sociais, ou ao vivo mesmo com algum dos artistas? Assim, eu já fui no show de alguns, sabe? Mas interação mesmo, de falar, tirar foto, eu confesso que eu não tive muitas essas experiências. Eu espero que eu ainda tenha, porque realmente é uma coisa muito legal, né? Você guardar uma foto de um artista que você admira tanto, né? Pedir para autografar um álbum, uma coisa assim. Mas, assim, eu já conversei, por exemplo, a gente vai falar hoje sobre o Tim Maia, né? E uma vez eu fiz um vídeo sobre o Tim Maia, contando basicamente a história dele, né? Resumindo bastante, porque são vídeos curtos, né? De 1 a 2 minutos, 3 minutos no máximo. E aí o Léo Maia, que é o filho do Tim Maia, né? Um dos filhos do Tim Maia, falou comigo, ele até me corrigiu, assim, entre aspas, porque eu tinha falado que o Tim Maia tinha pegado carona de avião para ir para os Estados Unidos. Aí ele falou: não, cara, ninguém pega carona de avião. Meu pai foi assim, ele se enturmou lá com os padres, entrou no avião e tal. Então a gente teve essa conversa, foi bem legal. Eu postei lá para a galera ver, meio que corrigindo a informação, mas dando, na verdade, adicionando, né, esse relato que ficou muito bacana. De vez em quando aparece algumas interações desse tipo. E é muito legal para adicionar na página. A minha pergunta é, das pessoas que você já pesquisou, qual que mais te surpreendeu? Rapaz, assim, né? É difícil selecionar um só, mas eu acho que a história que eu achei mais interessante, talvez porque eu rio muito quando eu estou pesquisando sobre é o Tim Maia, porque ele tem cada história, cara, que a gente pesquisa e realmente daria um filme. E deu um filme, né? Deu filme, deu livro, deu um monte de coisa. E é uma história muito interessante. Ele era uma pessoa muito temperamental, uma pessoa muito interessante no geral, né? Um cara que realmente, aonde ele chegava, ia ter uma história. O Tim Maia tinha uma personalidade muito forte, muito legal mesmo. E para você criar os seus posts no Instagram, como que você faz as suas pesquisas? Pronto, para fazer as pesquisas é o seguinte: eu primeiro tenho uma ideia de um vídeo, né? Vamos supor, hoje eu vou falar sobre tal artista, né? E aí eu decido se eu vou falar sobre uma música. Às vezes uma música só tem uma história bem legal por trás, ou então um disco, né? Ou então sobre o próprio artista, no caso, como se fosse de um modo mais biográfico. E aí eu vou para a pesquisa. Aí como é que eu faço essa pesquisa? Principalmente pela internet. Só que eu sempre separo as fontes direitinho, né? Para não estar passando informação, nada que eu não tenha fontes para eu poder divulgar, né? Eu não falo, então eu falo que, assim, né? As pessoas dizem, né? Alguns sites falam, mas eu sempre procuro me informar em sites diferentes e sites confiáveis, né? Como às vezes muitos artistas, eles têm os próprios sites onde falam sobre a biografia deles, às vezes tem livros, né, biográficos, biografias autorizadas ou não. Então eu sempre procuro nessas fontes. Muitos artistas também têm pessoas que fizeram estudos sobre. Por exemplo, eu já encontrei muitas dissertações de mestrado sobre alguns artistas, às vezes artigos científicos mesmo, e eu sempre separo para dar uma olhada, né, uma pesquisada, porque são fontes realmente muito legais, que existe toda uma pesquisa por trás, toda uma bibliografia, e eu tento colocar essas fontes nos meus vídeos. Perfeito. Agora nós vamos na parte que você conta a história dos artistas que você separou para a gente hoje. Então, eu gostaria que você começasse pelo Belchior. Beleza, então pronto. Assim, o Belchior, ele foi um dos poucos artistas que eu fiz um vídeo longo. Eu fiz um vídeo no YouTube para ele, tem um vídeo de mais de 10 minutos, mas é porque eu ainda pretendo me dedicar mais a fazer vídeos longos, né? Mas o Belchior tem uma história muito interessante. Ele é daqui do interior do Ceará, da cidade de Sobral. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar. É uma cidadezinha no norte do Ceará, né? No interior. E ele tem muitos irmãos, ele tinha muitos irmãos, né? Os pais dele eram bem conhecidos na região,
E o Belchior, ele veio para Fortaleza para estudar medicina, aqui na Universidade Federal do Ceará, aqui pertinho de casa, inclusive. Uhum. E aí, isso na década de 60, sabe? Só que nesse meio tempo, né, entre as aulas de medicina e a faculdade, ele também gostava muito de música. E tinha outros amigos como o Fagner, o Ednardo, a Melinha, que costumavam se reunir para fazer música, né? E aí, o Belchior, enquanto ele estava fazendo a faculdade de medicina, ele fez, eu acho que 4 anos dessa faculdade, ficou faltando só realmente o final, ele decidiu que ia abandonar para se dedicar à música. E aí ele se mandou para o Rio de Janeiro para poder, porque naquela época, né, não é como hoje que a gente tem a internet, de onde a gente estiver a gente pode publicar a nossa música, né? A gente realmente, o polo que tinha de desenvolvimento era Rio-São Paulo, né? Então, se você quisesse, de fato, crescer naquela área, você tinha que ir para o Rio, para São Paulo, para você ir para as gravadoras, que eram todas lá. E aí o Belchior se juntou com essa galera e foi-se embora para o Rio de Janeiro. E lá, ele, nessa época, né, que o Belchior foi, que era ali pela década de 60, já tinha passado a era do rádio, mas estava na época dos festivais de televisão, né? Então, você tinha aqueles festivais universitários, que você apresentava uma música, às vezes você mesmo cantava, ou você dava para algum intérprete cantar, e participava de uma competição. E aí, se aquela música ganhasse, dava uma projeção assim absurda para o artista, porque ele era reconhecido como um grande compositor, um grande músico. E foi o caso do Belchior, ele apresentou aquela música na hora do almoço, uma das minhas favoritas dele, muito bonita mesmo. E dois intérpretes, eu realmente não vou me lembrar agora de cabeça o nome deles, mas dois intérpretes interpretaram essa canção, ela saiu num compacto pelo selo Copacabana, e já foi assim um primeiro degrau, né, que ele alcançou. E beleza, aí depois, um tempo depois, a Elis Regina, que na época ela já era assim uma deusa, né, ela já tinha uma projeção absurda, ela era mais intérprete, né, então ela estava procurando artistas mais novos, da cena mais nova, para entregar para ela canções para ela interpretar. E aí ela encontrou o Belchior e o Fagner, que deram para ela uma composição deles dois, que é Mucuripe, que é sobre uma praia que tem aqui em Fortaleza, a Praia do Mucuripe. É uma praia muito bonita, inclusive. E é uma composição muito bonita, inclusive. E aí a Elis gravou, o Roberto Carlos gravou. Aí tu já imagina, né? Diz Regina, Roberto Carlos. Aí pronto, isso aí já foi assim, só isso aí já jogou o nome Belchior e Fagner para o Brasil inteiro. Mas eles ainda não tinham discos, né, com o nome deles e tudo mais. E um tempo depois, a Elis Regina, vendo, né, o sucesso de Mucuripe, que foi realmente um sucesso absurdo, ela pediu mais canções para o Belchior. Aí ele foi lá na casa dela. É até engraçada essa história, porque o Belchior estava morando de favor no Rio de Janeiro. E aí a Elis Regina convidou ele para ir na casa dela. Aí ele fala numa entrevista que ele pediu que ela mandasse buscar ele na hora do jantar, para ele aproveitar e jantar na casa dela. Aí algumas canções para mostrar para ela. Ou na casa dela tinha um estúdio, né? Então ela foi lá, ouviu, e ele disse que ela ria muito ouvindo as canções, porque realmente as canções do Belchior você ouve é uma história contando, né? Você acaba rindo, porque é de uma ironia até engraçada. E aí nisso ele entregou para ela várias músicas que mais tarde sairiam naquele disco Alucinação dele, seria a obra-prima dele, né? E que ela selecionou umas 2 ou 3 que saíram no espetáculo que ela estava fazendo, que era o Falso Brilhante, que é Como Nossos Pais, Velha Roupa Colorida. E essas canções, tanto para Elis Regina como para o Belchior, foram assim um sucesso estrondoso. Aquela interpretação dela de Como Nossos Pais é lembrada até hoje. Você escuta e é de arrepiar, né? Uhum. A partir disso, o Belchior ele ganhou respaldo dentro da gravadora para lançar um disco dele, um disco, na realidade ele já tinha lançado um em 74, e isso aí foi em 76, aí ele lançou o Alucinação, que parece assim uma coletânea, um disco
muito bom do início ao fim, não tem música ruim, realmente é a obra-prima dele. Você para ouvir e são composições absurdas. E aí, a partir disso, o Belchior estava lançado nacionalmente. Então, depois disso aí, ele se tornou aquela figura. Na época, na década de 70, ele já fazia todo esse sucesso, na década de 80, continuou participando de programas de televisão, lançando discos, mas o Belchior, ele também é uma figura muito interessante, porque no começo dos anos 2000, ele foi redescoberto pelas novas gerações. E aí o pessoal, caramba, não é que as músicas desse cara lá da década de 70 são tão boas assim? O pessoal se identificava, porque quando o artista faz uma música dessa, parece que não tem validade, né? Você escuta depois de 50 anos, e isso é realmente muito admirador, né? E aí o pessoal redescobriu o Belchior, só que ele já estava assim em outra vibe, né? Teve até uma época que ele sumiu de tudo, desapareceu, passou vários anos longe de shows, de espetáculos, e aí até o Fantástico foi atrás dele, encontraram ele lá no Uruguai, eu acho, fizeram entrevista, ele disse que ia voltar, mas continuou sumindo. Ele só queria descansar, né? E aí, pronto, depois disso, o Belchior se foi meio que sumido, né? A gente só soube do paradeiro final dele depois da morte dele. Mas, tanto na geração dele como na nossa, ele marcou bastante, por ter sido redescoberto e tudo mais. E é engraçado que você falou, né, nos anos 2000, surgiu novamente para a galera, olha essa letra, como esse cara canta. E lá em Belo Horizonte, eles criaram um carnaval de rua, porque até então não tinha carnaval de rua em Belo Horizonte, né? Era uma cidade que não tinha nada. E agora, cada vez mais, está tendo eventos e carnaval de rua e blocos. E tem um bloco lá que é super conhecido, que é desde 2016, se eu não me engano, que chama Volta Belchior. E aí Cara, fica a imagem dele, assim, o pessoal cantando as músicas, é bem legal. teve todo esse movimento na época, né? Cadê o Belchior? Volta Belchior. Aham. Aquele desenho, acho que era Cadê o Wally, né? Onde está o Wally? E aí o pessoal fazia com a imagem do Belchior. Realmente, teve todo um movimento. Exatamente. Agora conta pra gente sobre o segundo artista. Vamos lá, vamos falar então sobre o Tim Maia, né? Uhum. Maia, o Belchior foi um artista nordestino que a gente falou, o Tim Maia não, o Tim Maia ele é carioca mesmo, nascido na Tijuca, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Que assim, eu nunca fui no Rio de Janeiro, pretendo ir para conhecer ainda mais a história desses artistas. Mas, pelo que eu sei, existe uma diferença entre a Barra da Tijuca e a Tijuca, né? A Tijuca é um bairro mais do interior da cidade, né? E aí o Tim Maia nasceu na Tijuca e ele realmente é um artista de origem humilde, coisa que é rara. A gente sabe que os artistas, a maioria são filhos de músicos, filho de dono de gravadora, ou já tem algum contato. Não, o Tim Maia foi 100% pelo talento dele, digamos assim. E ele nasceu na Tijuca e ele era amigo de infância do Erasmo Carlos. Eles eram amigos de infância. O Erasmo também era nascido na Tijuca. E aí até o Tim brincava que tinha ensinado pro Erasmo os 3 primeiros acordes no violão pro Erasmo, né? E aí o Erasmo aprendeu e desses 3 acordes ele já tirou várias músicas. Ele era doido por rock já naquela época, né? E aí o Tim nessa época, o nome dele é Sebastião Rodrigues Maia, né? Então ele era chamado de Tião. E a mãe dele fazia marmitas para vender, ele era conhecido como Tião Marmiteiro. Parece que ele detestava esse apelido. Ele era conhecido como Tião Marmiteiro. E aí, ali pela Tijuca, existe um cruzamento que é a rua Adoc Lobo, e a outra, eu não vou me recordar agora o nome, mas bem nesse cruzamento tinha o Bar do Divino. E nesse bar, que era um ponte, assim, né, cultural, que a pessoa ia lá para tocar música, o pessoal ia tomar uma cerveja para ouvir música, e o Tim Maia, ele tocava, né, alguns rocks que ele conhecia dos Estados Unidos, era muito fã da cultura estadunidense, então ele fazia ali uns covers, tocava,
junto com o Erasmo, e o apelido dele era Babulina, porque ele tocava uma música chamada Bocalina, do Rony Self, eu acho, uma coisa assim. Só que o inglês dele não era lá dos melhores, ele falava Babulina em vez de Bocalina, com esse apelido. Só que aí, nesse mesmo bar do Divino, quando ele já tinha lá pelos 16, 17 anos, tinha outro cara lá que também tocava, né? E que ele descobriu que o cara também tinha o mesmo apelido, Babulina, porque ele tocava a mesma música e também com o mesmo inglês meio precário, né? E esse cara era o Jorge Ben. Ele tocava lá, e ele ainda era bem desconhecido, mas já tinha todo aquele talento, né? E depois apareceu também o Roberto Carlos. Aí esse pessoal formou meio, assim, né, menos o Jorge Ben, mas o Erasmo, o Tinho, o Roberto formaram uma banda, né, chamada The Sputniks. Na época estava na corrida espacial, na década de 60, aí tinha a sonda Sputnik, que foi a primeira sonda que, né, foi para o espaço e tudo mais, e eles formaram essa banda, só que o time meio que brigou com o Roberto Carlos, porque existia alguns programas de TV, tinha o do Chacrinha, né, e tinha o do Carlos Imperial, não vou me recordar o nome do programa, só que parece que o Roberto Carlos aceitou participar desse programa, só que sozinho, sendo que a banda era um conjunto, né, e ele foi sozinho. Aí o ficou indignado e decidiu sair da banda, brigou com o Roberto Carlos, é por isso que o pessoal fala que o Roberto Carlos meio que passou a perna no Tim Maia, né? Mas ele ficou tão indignado com isso que ele disse, não, cara, quer saber? Eu vou para os Estados Unidos tentar fazer uma carreira por lá, tá, ouvir o verdadeiro soul, o verdadeiro rock. E aí foi nessa que teve aquele rolê lá, que ele pegou carona de avião, né? Porque meio que o Tim Maia, quando ele era criança, ele era da igreja, ele era coroinha na igreja católica. E desde aquela época ele já era muito malandro, assim, sabe? E aí quando ele precisou viajar para os Estados Unidos, ele não tinha dinheiro para ir, né? Então, meio que ele pegou carona, mas carona no sentido de que era um voo dos padres, do pessoal da igreja que ia para os Estados Unidos, né? Fazer, não sei se era uma excursão, alguma coisa assim. E ele meio que se misturou com aquele pessoal, disse que queria ir, né? Disse que queria ir para ir, realmente para fazer alguma coisa da igreja lá, mas na verdade ele só queria desembarcar lá para fazer a vida dele por lá, né? E ele foi-se embora. Desembarcou em Nova York, né? Que era onde ele ia ficar. Só que chegou sem nada, né? Para não dizer que ele não chegou sem nada, ele ficou na casa da conhecida da mãe dele, lá na Tijuca, que era, porque assim, a vizinha da mãe dele, lá na Tijuca, tinha uma conhecida que morava em Nova York, no Brooklyn, né? E disse que ia dar abrigo para ele até que ele conseguisse um lugar para ficar. E foi na casa dessa pessoa que ele ficou quando chegou, mas sem nada. Não falava nada de inglês, não tinha dinheiro, realmente foi sem nada. E aí, chegando lá, ele meio que foi se virando, né? Dormiu no metrô, deve ter passado muita dificuldade, mas conseguiu conhecer pessoas com o mesmo interesse que ele, que queriam gravar música, que tinham os mesmos gostos que ele, e eles até formaram uma banda por lá. Só que o Tim Maia, ele sempre se envolvia em confusão, né? E ele acabou sendo pego transitando com um carro furtado e levando uma pequena quantidade de maconha. E aí disso ele foi deportado para o Brasil, de volta ao Brasil, né? E aí quando chegou aqui, ele já estava com a cabeça cheia de influências, cheia de referências que ele ouviu lá nos Estados Unidos e estava doido para fazer música, né? Só que quando ele chegou aqui, ele também precisava de dinheiro para se manter e tudo mais, e ele começou a trabalhar como guia turístico no Rio de Janeiro. Porque nesse tempo que ele passou nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi 2 ou 3 anos, ele aprendeu um inglês, assim, muito bom mesmo. A gente sabe que quando você tem experiência de morar num lugar, né, com uma língua diferente, você acaba aprendendo na marra, né? E aí você acaba aprendendo aquele idioma de uma forma bem mais rápida do que, de fato, você estudando sem ter um contato direto. Então ele aprendeu inglês, voltou para o Brasil e começou a trabalhar de guia turístico. Porque o que acontecia, quando o pessoal vinha para o Rio de Janeiro, eu não estou no Rio de Janeiro, né, mas vinha para o Brasil e ia para o Rio de Janeiro, ele, além de guia turístico, conhecia muito bem a cidade, ele também conhecia as gírias,
E o pessoal adorava. Ele começou a ficar famoso, assim, como guia turístico. Guia de turismo, não sei, né? Uma vez me corrigiram que o termo correto seria guia de turismo, né? Mas, enfim, ele começou a ter uma certa fama como guia de turismo. E teve uma época que ele se envolveu em mais uma confusão aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, que ele foi pego furtando umas cadeiras do quintal de uma casa com um amigo. Aí foi preso novamente. Só que aí nessa vez que ele foi preso, estava vindo um grupo de uns 40 professores da Universidade de Wisconsin e esses professores ficaram sabendo que o melhor guia da região era o Tim Maia. E aí queria que fosse o Tim Maia que fosse o guia deles. Aí ele conseguiu liberação para trabalhar, para ser o guia, e depois disso ele conseguiu ser liberado. Aí assim que ele conseguiu a liberação, quando ele estava lá na prisão, o Roberto Carlos já estava fazendo muito sucesso. Ele já tinha sido lançado assim nacionalmente. Então, ele via nos jornais que o Roberto Carlos acaba de comprar o seu 10º carro importado. O cara estava com muito dinheiro, fazendo muito sucesso. E era o cara que tocava com ele lá no Bar do Divino, que, sabe, que cresceu com ele, né? Então, a primeira coisa que ele fez foi ir atrás do Roberto Carlos para tentar falar com ele, para ver se ele conseguiu uma oportunidade. E ele não conseguiu, mas ele, assim, né, ele conseguiu indiretamente por meio da mulher do Roberto Carlos, que era a Nixie. E aí ele conseguiu falar com o Roberto Carlos, e o Roberto pediu que ele desse uma música, né, para o Roberto interpretar, porque nessa época, como a gente viu com o Belchior, né, quando você tinha uma música que você dava para um cantor famoso interpretar, você era muito reconhecido, né, como compositor. Então ele deu uma música. Não vou ficar o nome da música. E ele deu para o Roberto cantar, o Roberto cantou no disco dele. E pronto, com isso o Tim Maia ganhou respaldo para gravar o primeiro disco solo dele, né? Que é o Tim Maia de 1970, se eu não estiver enganado. E nesse disco dele já tinha assim alguns sucessos que iam seguir ele até o fim da carreira dele, que é Primavera, Azul da Cor do Mar, Eu Amo Você. Algumas dessas músicas não são do Tim Maia, mas ficaram muito famosas na voz dele, né? A gente sabe que quando a gente escuta essas músicas vem a voz do Tim Maia. Pronto, a partir daí, ele com aquela voz absurda que ele tinha, ele começou a ganhar respaldo para lançar discos e mais discos. Esse primeiro disco que ele lançou já deu uma grana para ele poder se reerguer, né? Para ele poder se fazer como músico, e a partir disso ele soube aproveitar a carreira muito bem. E aí o Tim Maia virou a lenda que a gente conhece hoje, né? Só que ele era muito boêmio, né? A gente sabe que ele aproveitou até demais a vida. Verdade. Bom, agora conta pra gente, qual é o terceiro artista? Pronto, bora falar sobre a Maria Bethânia. Uhum. Maria Bethânia também é uma artista interessantíssima. Ela é uma pessoa assim que eu queria ser amigo dela, porque ou é interessante. E a Maria Bethânia, mais uma artista nordestina, né? A Maria Bethânia, eu sempre adoro começar os vídeos que eu vou falar de Maria Bethânia ou de Caetano Veloso, falando que ela é irmã do Caetano Veloso, porque muita gente não sabe disso, por incrível Eu que não pareça. sabia. E aí a Maria Bethânia é irmã do Caetano Veloso. Eles nasceram no interior da Bahia, né? E a Maria Bethânia, inclusive, ela fez sucesso primeiro do que o irmão dela. Ela é filha da Dona Candor, né, que vai ser citada em algumas músicas. E a Maria Bethânia, primeiro, ela ia para o teatro. Ela começou a estudar teatro na Universidade Federal da Bahia, começou a participar de alguns espetáculos, e depois ela decidiu se mudar para... aliás, ela se mudou para Salvador justamente para estudar teatro, né? Só que depois, quando surgiram algumas oportunidades, ela foi para onde? Para o Rio de Janeiro, que é onde, né, tava ali aquele ponte da galera da música, né? E nisso, ela começou a participar de alguns espetáculos, e o que lançou a Maria Bethânia a carreira musical foi porque teve uma vez que ela substituiu a Nara Leão num espetáculo chamado Opinião, em 65. E quando ela substituiu, a galera viu que absurdo que era a voz daquela mulher, o talento que ela tinha, né? Ela interpretando Carcará, que é uma música que inicialmente ia ser para Nara Leão cantar, né?
mas ela cantando até hoje, você escuta, tem a gravação original, é maravilhoso. E aí a Maria Bethânia começou a ficar conhecida nisso, né? E aí mais tarde, ela pegou, nessa época, o Caetano Veloso já escrevia, também é muito talentoso escrevendo, né? E ele escreveu o Sol Negro, uma música que a Maria Bethânia cantou junto com a Gal Costa, e foi justamente o que lançou o irmão dela como grande compositor, né? Nessa época, e a Maria Bethânia já estava um pouco conhecida. Aliás, bastante conhecida. E a Maria Bethânia, ela faz parte daquelas artistas que venderam muito, muito mesmo. Na década de 70 e 80, principalmente, o que essa mulher vendeu foi absurdo. Ela lançava discos que vendiam assim, pegava disco de ouro, platina, diamante, mas justamente por ela ser uma intérprete muito incrível. A voz dela é muito diferenciada, ela tem um timbre realmente único. Né? Você não encontra, ela não tem a voz parecida com a de ninguém. E aí, eu fiz até um vídeo sobre a Maria Bethânia, de 7 curiosidades, que eu acho muito interessante, justamente sobre a pessoa dela, né? Sobre os costumes dela. Eu estava vendo uma repórter falando que chegou na casa dela e ela é cheia de superstições, ela é cheia de adornos na casa dela e tinha, assim que ela chegou na casa dela, tinha, se eu não me engano, uma faca cravada na porta que tinha um significado, né? Ela explicou lá, mas não quis explicar diretamente para a repórter, né? Mas ela também coloca muita influência do candomblé na música dela. Ela mesma se veste majoritariamente de branco, né? Com respeito a essa crença dela. A Maria Bethânia realmente é muito incrível. E o que eu acho muito massa é que ela fez parte daquele pessoal, depois ela participou dos Doces Bárbaros, né? Junto com o Caetano, a Gal Costa, Gilberto Gil. E ela fez parte de toda essa história, sempre acompanhando, sempre sendo uma artista incrível. E eu acho, sinceramente, ela muito humilde pro talento que ela tem. Realmente, os discos dessa mulher você não cansa de ouvir, é muito incrível, muito bom mesmo. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Bom, agora, Rita Lee. Conta pra gente a história da Rita Lee. Beleza. A Rita Lee ela parece assim, o Tim Maia mulher, no sentido de história, sabe? É muito engraçada a história da Rita Lee. A Rita Lee, o pai dela era estadunidense, né? Tanto é que o nome dela é Rita Lee Jones, eu acho. Né? É um nome nem é tão brasileiro assim, né? Então, desde cedo, ela já teve muita influência do inglês na música, coisa que ela usou até o fim da carreira, né? Então, ela já desde cedo, por ela ter uma facilidade com o inglês, ela pegou muita influência da cena de rock, principalmente de rock psicodélico que acontecia por aí, pelos Estados Unidos, pela Europa, né? Jimi Hendrix, esse pessoal, e ela soube utilizar isso muito bem. E a Rita Lee, ela, justamente naqueles festivais de televisão, ela participava dos Mutantes, né? Os Mutantes eram um trio, e ela participava dos Mutantes, mas ela dava, assim, uma personalidade que sem ela os Mutantes não eram os Mutantes. Tanto é que depois ela chegou a se casar, né, com um dos Mutantes, só que eles se divorciaram e ela meio que foi expulsa da banda. Só que quando ela saiu, não foi a mesma coisa, não teve, sabe, não era mais os Mutantes sem a Rita Lee. E depois disso foi até bom para ela, porque ela teve uma carreira solo incrível, incrível. Ela começou a lançar discos muito bons e ela sempre participou sempre estava junto de todos os movimentos, com o pessoal da Tropicália,
A Rita Lee sempre estava ali. Tem até uma história que eu contei esses dias na página, muito legal, sobre a Rita Lee, que quando ela ainda estava nos Mutantes, na verdade tem duas histórias muito legais que eu queria contar aqui, se não fosse ficar muito longa. Quando ela ainda estava com os Mutantes, teve uma temporada que eles estavam fazendo uma turnê ali pela Europa, né? E aí eles estavam em Londres, e eles estavam buscando comprar alguns instrumentos, porque até hoje tem algumas coisas que a gente só encontra no exterior, né? Naquela época, ainda mais, tinha alguns instrumentos que eles só encontravam ali, né? E aí, só que eles não conheciam a cidade e tudo mais, e eles conheceram, o pessoal dos Mutantes conheceram um rapaz que ajudou eles a encontrar, conversou com eles, ficou amigo deles. E esse rapaz era o Hit, que fez aquela música Menina Veneno. E aí o Hit mostrou para eles, eles ficaram bem amigos, e aí o Liminha dos Mutantes falou, pô, cara, por que você não vem pro Brasil tocar com a gente? Você é talentoso e tal. E o Hit foi, ele largou tudo, estava fazendo literatura na Universidade de Oxford, largou e foi pro Brasil e fez o sucesso que a gente conhece hoje. E outra história que a Rita Lee participou, que é muito massa, que quando ela estava com os Mutantes ainda, eles receberam um convite da Philips para gravar o primeiro álbum deles. Só que os Mutantes, na época, eles eram mais uma banda de apoio. Eles acompanhavam Gilberto Gil, acompanhavam o pessoal nesses festivais de televisão. Eles não tinham muitas composições próprias, né? Então, para você lançar um disco, ou você interpreta a música dos outros, ou você tem composições próprias. No caso deles, eles não iam ter tempo de compor as músicas, então eles já conheciam esse pessoal, né? Eles foram atrás dessa galera para que eles dessem música para eles cantarem. Aí eles foram atrás do Gilberto Gil e do Caetano Veloso, que deu a primeira música, aquela Panis et Circenses. E a Rita Lee também teve a ideia de ir lá na casa do Jorge Ben. Essa história aí, vocês até responderam a minha história, não sei quem foi que respondeu. Foi tu, né, Adriana? Pois é, ela decidiu ir lá na casa do Jorge Ben, isso aí eu acho que é em 68, 1968. Ela foi lá na casa do Jorge Ben, que ele também já estava bem conhecido, e chegando lá, quem abriu foi uma mulher, né, estava lá com ele, e ela achou que era engano, ela já ia dar meia volta e pedir desculpas, mas ele apareceu na porta, convidou para entrar e começou a compor lá uma música bem rapidinho, que era A Minha Menina. E essa musa inspiradora dessa música, que era essa mulher que estava lá com eles na hora, a Rita Lee conta no livro dela que é essa moça, mas não fala quem é. Ela só diz que na época era uma cantora que estava começando a ficar conhecida, mas que ainda não era muito conhecida, mas que depois ficou muito famosa e que nos bastidores da vida elas de vez em quando trocavam assim um sorrisinho cúmplice. Elas olhavam uma para a outra, como quem diz, tô ligado. Ela nunca falou quem era, nunca disse. O Jorge também, para você entrevistar aquele homem é difícil, ele não fala nada. O que a gente tem sobre ele é realmente informações muito poucas. Pois é, a Rita Lee, ela é uma artista assim que, se você pegar ela dos anos 60, 70, 80, 90, parece que ela não envelhece. Ela não envelheceu, ela sempre estava muito antenada em tudo, sempre estava com aquela energia jovial, sempre se reinventando. Uma artista realmente incrível. Você vê que ela tinha um talento absurdo. Ela era uma pessoa muito interessante. Se você vê as entrevistas com ela, os livros que ela lançou, são maravilhosos, são histórias maravilhosas. Ela é uma pessoa realmente muito interessante de você pesquisar. E ainda falta muita história para contar dela na página. Tem muita coisa. Eu vou depois tirar tempo para ler todos os livros dela, ler tudo direitinho, porque tem muita história para contar. Viveu muito essa mulher. Ela participou até, tem outra história engraçada dela, que quando teve a queda do Muro de Berlim, lá na Alemanha, ela estava lá no dia. Ela ouviu aquela confusão, né? A galera, os carros buzinando, a galera gritando, e ela desceu para ver o que era. Estava lá no hotel, desceu para ver o que era, e era a queda do Muro de Berlim. E ela levou um pedaço para casa. Ela tinha um pedaço do Muro de Berlim. Olha. E ela ajudou a quebrar o muro.
Foi como ela participou da história mesmo. Aham. Tem muita história dela para contar. Demais. Bom, vamos finalizar os artistas com o Jorge Ben? Tá bom, então vamos lá. Jorge Ben, o pessoal da página percebe que é um dos meus artistas favoritos, apesar dele ser muito discreto e muito introspectivo. Tudo que ele fala é muito bacana, justamente por ter esse ar misterioso por trás, né? Mas, assim, o Jorge Ben, como eu já mencionei ele na história aí do Tim Maia, ele era cria do Rio de Janeiro mesmo, mas ele não nasceu na Tijuca, se eu não me engano. Mas ele participava, né, daquele meio cultural ali, e ele, desde cedo, o pai dele participava das rodas de samba, ele ia, né, para ver qual era. A mãe dele era descendente de etíopes, do continente africano, então ele também pegou muita referência disso nas músicas dele. Basta você ouvir qualquer música dele que você consegue compreender. Basicamente essas duas coisas, samba, música africana, muita coisa disso ele pegou e misturou. E o Jorge Ben, ele era assim um talento nato, né? Porque ele muito novo mesmo, ele já começou a ficar conhecido nesses meios culturais, como o Bar do Divino, que tocava essa galera. Depois tinha o Beco das Garrafas, né? Que é outro reduto que nasceu a bossa nova e tudo mais. E aí o Jorge Ben, ele acabou conseguindo respaldo para gravar o primeiro disco dele, que já foi. Muita gente diz que é a obra-prima dele, mas ele tem tantos discos bons que é difícil você escolher. Realmente não tem um consenso de qual disco dele é o melhor. Mas em 63, o Jorge Ben lançou o Samba Esquema Novo, que é aquele disco que ele está ele sentado com a camisa vermelha tocando violão. Não sei se vocês se lembram. E nesse disco, só para vocês terem uma noção, já tem Chove Chuva, tem Mais Que Nada, Por Causa de Você, Menina. Então já tinha assim umas composições que fizeram sucesso pro resto da vida dele, até hoje, né? Que ele tá vivo e fazendo show, por sinal, os shows dele são muito animados. E, bom, nesse disco que ele fez, o primeiro disco dele, Samba Esquema Novo, ele tem esse nome justamente porque o Jorge Ben, ele meio que ele era muito fã de João Gilberto, que era outro artista que eu queria falar muito depois na página, né? Mas eu ainda preciso pesquisar mais a fundo. E o João Gilberto, como um dos criadores da bossa nova, ele impressionou todo mundo quando ele fez o Chega de Saudade. E uma das pessoas que ele impressionou foi o Jorge Ben. E o Jorge Ben, ele queria imitar o João Gilberto, mas ele não conseguiu, justamente porque ele é um músico, como é que eu posso dizer, não de formação teórica, né? Mas de formação prática. Ele pegou o violão e foi tirando as músicas, foi aprendendo sozinho, e ele tentava imitar o João Gilberto, mas do jeito dele, né? Ele fazia o samba do jeito dele. E aí surgiu o Samba Esquema Novo. Ele criou aquela batida diferente, aquele jeito de tocar samba, porque na bossa nova, o João Gilberto, ele toca, para quem toca violão, sabe a diferença, mas existe uma diferença entre você tocar puxando as cordas e você tocar fazendo uma batida, né? Você passando a mão assim, fazendo um tchac, tchac, tchac. E o Jorge Ben, ele tocava samba de um jeito diferente. Por isso que esse disco tem esse nome, e é por isso que ficou tão famoso e deu tanto respaldo para ele. Porque a galera ouviu aquilo e pensou, meu Deus, que é isso, cara? Que coisa diferente. O cara realmente tem muito talento. Tem até uma entrevista do João Gilberto, não, perdão, do Gilberto Gil, dizendo que a primeira vez que ele ouviu o Samba Esquema Novo, ele disse assim, cara, eu vou abandonar a música, porque o que eu queria fazer tá aqui, o cara já fez. Não tem condições de eu fazer uma coisa melhor do que isso. E aí o Jorge Ben, nos anos 60, depois do Samba Esquema Novo, ele continuou lançando discos todo ano pela Philips, só que o primeiro sucesso dele foi tão absurdo que ele não conseguiu repetir aquilo nos discos seguintes, né? Mas aí, no final da década de 60, ele passou um período sem contrato e depois voltou, e ele voltou com um disco com o nome dele, né, Jorge Ben, de 69, em 1969, que também parece uma coletânea. Ele começou a ser acompanhado pelo Trio Mocotó, que é também uma banda extremamente talentosa. O Trio Mocotó é incrível, que é realmente um trio.
que esse disco dele, na realidade, criou um outro gênero chamado samba rock, né? E aí ele fazendo aquela batida. Então ele sempre se reinventando. O cara realmente, quando ele aparecia, era pra botar pra voar as bandas, como a gente diz aqui, né? Aparecia com os dois pés na porta. E aí ele lançou esse disco de 69, muito bom também. Tem músicas animadíssimas. Nesse disco a gente tem País Tropical, né, que é uma música que a gente ouve até hoje na voz de vários artistas. A gente tem Domingas, tem Crioula, tem Bebete Vambora, só música boa mesmo. E aí, a partir desse disco, ele começou a fazer, assim, discos seguidos de sucesso. E, em 1970, ele lançou Força Bruta, também com o trio Mocotó, que foi basicamente um disco gravado sem ensaio. Eles meio que ligaram o gravador e começaram a gravar numa noite só. E é por isso que esse disco é tão legal, porque você realmente consegue perceber isso, né? Que é uma coisa assim mais intimista deles, mas ao mesmo tempo extremamente profissional, extremamente complexo, toda a harmonia daquele disco. E o Jorge Ben sempre se reinventando. Na década de 70, ele chegou com um papo diferente, né? Quando foi mais ou menos em 1974, ele chegou na Philips, que era a gravadora dele, e nessa época ele já tinha muita moral na Philips, né? Tanto é que ele já era amigo pessoal do André Midani, que era o diretor da Philips, né? Então ele chegou dizendo assim, olha, eu viajei para a França, né? Fui em Paris e tudo mais, e eu comecei a gostar de alquimia. Gosto muito de alquimia, gosto muito de estudar sobre esse tipo de hermetismo, de ocultismo, e o pessoal não entendeu nada. E nessa época ninguém falava sobre isso aqui, né? Ele que foi lá fora, buscou essa referência e queria fazer um trabalho sobre isso. E aí o pessoal da gravadora não entendeu nada, eles até meio que desacreditaram, falaram, não, cara, isso aí não vai vender nada, ninguém vai entender isso aí. Só que aí o próprio André Midani falou, não, pode gravar, eu confio em você, grava aí, se não der certo, tudo bem, mas confio em você, você é bom, grave aí. E ele gravou o disco chamado A Tábua de Esmeralda, que para mim é a obra-prima dele, né? Mas realmente muita gente diz que é o África Brasil, diz que é o primeiro samba esquema novo, mas o Tábua de Esmeralda, acho que até para o Jorge Ben é a obra-prima dele, porque nesse disco, como eu falei para vocês, ele fala de um assunto que ninguém aqui no Brasil nem sequer tinha ouvido falar, sobre alquimia, o que era os alquimistas, né? Ele já começa falando, os alquimistas estão chegando, e o Jorge fala que nas entrevistas o pessoal perguntava se eram os alpinistas, porque ninguém conhecia o que já era alquimia, né? E aí, realmente, se você for ouvir a primeira vez, você soa um pouco estranho, né? As letras são meio panfletárias, você escuta assim, você acha estranho, mas depois que você começa a pegar aquele swing, aquela energia, você começa a cantar como se fosse uma oração, né? Isso é bom demais. E aí, beleza. Depois da Tábua de Esmeralda, que fez tanto sucesso aqui como no exterior, muito sucesso mesmo. Tanto é que saiu em edições europeias, né? Tem a edição japonesa, enfim. Depois o Jorge lançou outros grandes sucessos, como Solta o Pavão, África Brasil, esses 3 discos, né? A Tábua de Esmeralda, Solta o Pavão e África Brasil, ele falou sobre alquimia. Esses 3 discos têm referências sobre alquimia. Só que a diferença é porque nesses discos ele vai mudando um pouco a sonoridade dele. Por exemplo, na Tábua de Esmeralda é o último disco que ele toca violão de nylon acústico, né? O violão microfonado, que você sempre coloca o microfone na frente do violão e você vai tocando. E aí, no Solta o Pavão, ele começa a usar um violão plugado, ainda de nylon, mas o violão conectado, né, no sistema, então o áudio já sai diretamente na caixa de som e tudo mais. E no África Brasil, ele abandonou definitivamente o violão. Ele começou a usar a guitarra. E a partir daí, ele não pegou mais no violão, com exceção do acústico MTV dele, que eu acho que é de 2001, que ele usou um violão de aço. Um violão de nylon nunca mais o homem pegou. Realmente... Mas ninguém entende o porquê. Ele também não explica, ele diz que não, porque
não dá mais para tirar aquele mesmo som de antigamente, não sei o quê. O Jorge, ele é esse mistério, ele muda as coisas de cabeça para baixo, mas não explica o porquê. Mas, assim, quando ele pegou a guitarra também, se garantiu. Foi no África Brasil, você vê que parece que ele tinha passado 10 anos estudando como tocar guitarra, porque já sai assim, de uma forma absurda de boa. No África Brasil, por exemplo, teve outro sucesso absurdo do Jorge Ben, que foi Taj Mahal, né? Aquela música vocês estão ligados, né? O Jorge Ben, na década de 70 ainda, ele lançou alguns sucessos que lançaram ele, aliás, desde o início, né? Eu esqueci de mencionar, mas ele já tinha uma carreira internacional também. Porque quando, lá no primeiro disco dele, que ele lançou o Samba Esquema Novo, que tinha Mais Que Nada, o Sérgio Mendes, ele já tinha uma carreira consolidada aí nos Estados Unidos. Ele fez uma versão de Mais Que Nada, que ficou muito famosa, inclusive é a que tem no filme Rio, né? Sempre que o pessoal do exterior vai retratar o Rio de Janeiro, coloca essa música. E aí, o Jorge Ben teve outros sucessos, né? Como no África Brasil, essa versão de Taj Mahal fez sucesso também no mundo todo. Tanto é que num vídeo recente meu eu contei que o Rod Stewart, que é aquele cantor europeu, ele plagiou essa música na cara dura, né? Mas pelo menos ele admitiu. Ele veio passar um carnaval no Rio de Janeiro, em 78, e essa música tocava o tempo inteiro. Ele estava junto com o Elton John e com o Fred Mercury. Aí eles ouviram essa música tocar. Se eu não me engano, eles estavam até no Copacabana Palace, que hoje o Jorge mora lá, né? E aí, quando o Rod voltou para a Europa, ele fez Do You Think I'm Sexy, que é claramente o mesmo refrão, a mesma melodia. Deu um processo enorme para ele, mas eles se resolveram. Então, assim, o Jorge é um artista que tem... Ele é, digamos assim, um hitmaker, né? Porque ele é um cara que ele não se envolveu diretamente com estilo não, com movimento nenhum. Ele não se declarou tropicalista, ele não se declarou da bossa nova, nem de nenhum movimento. Mas ele sempre estava lá com a galera, ele participou da galera da Tropicália, ele estava pegando referências com a galera da bossa nova, só que ele fazia o próprio estilo dele. Talvez isso tenha feito com que ele tenha sido um artista tão autêntico, né? E aí o Jorge, ele foi um artista também que, ali pelo final dos anos 80, ele começou a ser menos conhecido pelas novas gerações, mas também nem precisava mais, né? Só que aí na década de 90, ele lança W Brasil, que é outro sucesso absurdo dele. Quem viveu essa época deve saber que essa música tocava até a galera enjoar, né? E aí ele começou também a ser descoberto pelas novas gerações. E hoje, eu vejo que hoje, diga assim, hoje, tipo, 2024, o pessoal está redescobrindo, as novas gerações novas mesmo, o pessoal que está fazendo 18 anos agora, está descobrindo Jorge Benjor. E eu acho isso muito bacana, o pessoal ouvindo uma música de 60 anos atrás e achando massa, né? O pessoal ouvindo, achando legal a batida e tudo mais. Isso realmente você não tem preço você apresentar esse tipo de música para essa galera e o pessoal ouvir e gostar. E você também, como um profissional, né? No caso, o Jorge Benjor, que consegue, de uma música de 60 anos atrás, ainda ter uma sonoridade, uma letra que envolve as pessoas hoje em dia, isso é, sabe, é um artista muito completo, né? Não, eu acho que, como artista, isso aí é o que todo músico busca, né? Você fazer um clássico atemporal, no sentido mais literal da palavra. Você fazer uma música que nunca vai ficar datada, nunca vai ficar... que daqui a 20 anos você vai ouvir, não vai parecer hit, parece que ficou meio ultrapassado. Não, é uma música que sempre vai ser legal. E agora fala com a gente sobre sua conta, né? Sua conta no Instagram, você falou que tem um TikTok, sobre o que as pessoas podem encontrar lá, o que você tem como trabalho lá. Pronto, assim, tanto no TikTok como no Instagram, o nome é Do Meu Brasil. Só que no Instagram é @domeubr, né? E no TikTok é @domeubbrasil. Mas são basicamente os mesmos vídeos. Só que a diferença é que no Instagram, o Reels ele tem uma limitação de 1 minuto e meio, 90 segundos, né?
Então, no TikTok, a gente tem vídeos mais completos. Às vezes tem vídeos de 2, 3, até 4 minutos que eu não consigo postar no Instagram completos. Às vezes eu corto em 2 partes, às vezes eu realmente corto, né? Então, no TikTok tem os vídeos completinhos, com as histórias, com realmente curiosidades de tudo que eu lembro. E, basicamente, como a gente mencionou aqui na nossa conversa, o que o pessoal vai encontrar lá são histórias, né, que eu busco pesquisar, histórias da música brasileira que vão fazer você se interessar pela música brasileira. É isso. É você ver o vídeo e você tentar. Eu tento fazer o vídeo para que você saia dele querendo ouvir aquela música ou aquele disco, né? Então eu busco as curiosidades daquele artista e eu fico muito feliz quando eu vejo o pessoal, justamente esse negócio de fazer com que o pessoal mais novo, inclusive eu sou novo, né? Eu sou também das novas gerações, mas quando eu vejo o pessoal mais novo dizendo assim, caramba, eu fui lá ouvir e onde é que eu estava esse tempo todo que eu não conhecia, né? Isso aí é muito legal, cara. Acho muito bacana. Conhecer o artista, a história, ajuda muito mais você escutar a música mais completa, né? Seus sentidos mais completos mesmo. Até mesmo o que eles dizem, né? O que faz sentido para aquela época, isso é bem interessante. Sim, sim. Muito bem. Só acrescentar que o que eu acho interessante do Instagram é que além de você contar toda a história do artista, é sobre a letra, né? Então tem letras que você vai lá e explica o porquê, o que passou ali na Ah, cabeça do cantor, e, enfim, do artista, e eu acho isso surreal, é muito legal, interessante, porque igual a Adri falou, conta um pouco também do momento do país ali, onde a pessoa escreveu aquela letra, então, assim, conta da cultura, do momento histórico, então é bem interessante. pois é, eu tenho até que fazer mais sobre isso depois, eu tenho que dissecar melhor umas letras. É porque às vezes eu faço um formato que estava dando muito certo, mas eu acabo esquecendo de fazer mais vídeos sobre ele, depois eu vou fazer. Mas tem alguns vídeos que deram bastante resultado, como, por exemplo, aquele de Como Eu Quero, do Kid Abelha, que, como eu tinha falado, eu percebi que muita gente acha que aquela é uma música romântica, né? Mas quando você para entender a letra e você vê todo o contexto, você percebe que não, que realmente é totalmente o contrário ali naquela letra. A gente falou, você falou, né? 60, 70, e esses artistas sendo bem mais velhos, né? Tem alguém da juventude agora que está produzindo, que produz material tão interessante para a música brasileira? Tem sim. Inclusive, eu peco muito nisso no perfil, porque eu preciso, o pessoal até puxa minha orelha que eu preciso tirar tempo para falar sobre esses artistas mais novos. Mas tem sim, ó, eu sempre falo, eu já fiz vídeo sobre o Tim Bernardes, né, que ele participava da banda O Terno, mas ele também tem uma carreira solo respeitável, ele é um excelente compositor. Agora, recentemente, eles anunciaram uma pausa na banda, né? Deram uma pausa. Mas o Tim tá aí com a carreira solo dele, um excelente compositor, um excelente cantor também. E ele é filho do Maurício Pereira, que é outro músico também muito bom. Mas o Maurício, ele já é de uma geração anterior, né? Deixa eu ver quem mais. Tem a Lineker. A Lineker é uma excelente cantora, né? Ela também tem discos maravilhosos que eu recomendo tanto ao vivo dela quanto os discos. São muito bons, extremamente talentosa. Já participou até do Festival de Jazz de Montreux. O vídeo é surreal de bom. Deixa eu ver. Tem uma banda, aí até uma notícia triste, mas tem uma banda aqui de Fortaleza que é Selvagens à Procura de Lei, que eu preciso fazer vídeo sobre ainda. Só que recentemente, esses dias, eles anunciaram que iam dar uma pausa aí, porque se desentenderam entre si, coisa de banda, né? E aí vão dar uma pausa aí na carreira. Mas deixa eu ver quem mais. Eu morei uma época na Paraíba e eu conheci lá uma banda muito boa, que é uma das minhas favoritas, que o nome é Seu Pereira Coletivo 401, que o vocalista é o Seu Pereira, né? E tem a banda. E eu recomendo o pessoal que está ouvindo aí escutar o disco Eu Não Sou Boa Influência para Você. Acho que é de 2017. Esse disco é bom demais. E você vai ver que realmente
as composições são maravilhosas. E que coisa boa feita há 7 anos atrás, né? Ainda está realmente muito recente. Tem também Maglory, uma banda, acho que baiana, maravilhosa também. Eles têm músicas que foram interpretadas pela Gal Costa, inclusive, são muito boas. Não sei se vocês chegaram a ver um dos últimos ao vivo da Gal Costa que tem no YouTube, que ela canta aquela música Motor. Não sei se vocês se recordam, mas essa música é dessa banda, Maglory, muito boa mesmo. Essas recomendações eu recomendo que vocês deem uma olhada com calma, bem legal mesmo. Ah, legal, porque toda vez que eu vou em show de artista brasileiro, meu marido fala assim, tem mais de 80, né? Tem 70 e tanto, né? Eu falo, mas é por isso que a gente tem que ir, né? Sabe lá até quando eles vão fazer essas presenças. Mas é bom saber dessa galera nova, desse pessoal novo, para a gente poder começar a escutar e passar para os nossos ouvintes também. Como eu falei, nossos alunos, muitos deles vêm pela música brasileira, então seria um prazer ir em shows, apresentar essas bandas para eles também. Mas tem sim, o pessoal tem muito aquela ideia de que não se faz mais música como antigamente, não sei o quê, mas tem sim, tem muito artista muito bom hoje em dia, só que é claro que naquela época era uma coisa muito mais limitada, era só aquela bolha, era só aqueles artistas, hoje é uma coisa muito mais ampla, né? E o mainstream hoje é mais música, digamos assim, música mais comercial, né? Não querendo falar mal de forma alguma, eu também escuto, né? Mas sertanejo, funk, que também é muito bom, só que é uma música mais mainstream, mais comercial. Mas para o pessoal que gosta de MPB e quer buscar composições bem desenvolvidas e tal, também tem, é só procurar que tem muitos artistas aí, na cena independente principalmente. Legal, legal. Então tá, muito obrigada, né, pela sua presença, muito obrigada pelo seu transmitir para a gente todo esse seu conhecimento. Muito obrigada mesmo. Muito Valeu, obrigada, foi um Gabriel. prazer. Foi um prazer ouvir todas essas histórias. E aí, na nossa descrição está o link das redes sociais do Gabriel, do Meu Brasil, para vocês irem lá e conferir todo esse material. Tem bastante coisa, gente. Tem artista demais, tem Marisa Monte, tem Gal Costa, tem muita gente. Então, vai lá para vocês poderem conferir. Obrigada. Obrigado, gente, valeu mesmo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!